Olá, amigo do Proconsórcio, e você que já tem um consórcio ou está pensando em adquirir um, eu quero te falar sobre uma arma que você pode usar de forma muito simples e que é disponível na maioria das administradoras, hoje tanto nos grupos de imóveis quanto nos grupos de automóveis. Se você souber fazer uso dessa arma, que é totalmente legal, não é uma arma ilegal, mas é uma arma que eu considero uma das mais importantes, que é o lance embutido. Se você souber usar o lance embutido, você vai ter a oportunidade de compor o seu lance, um lance vencedor, para que você contemple a sua carta e possa realizar o sonho de comprar a sua casa, de comprar o seu imóvel, sua moto, ou até mesmo fazer um investimento, revender a sua carta. A partir do momento que você tem uma carta contemplada, você realmente tem dinheiro na mão. E o lance embutido é uma das armas mais interessantes para se poder compor um lance vencedor. Então aproveita esse vídeo, faz o download da planilha que nós usamos na aula e bons negócios para você. Um grande abraço para você, meu amigo. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o lance embutido do consórcio. Mas antes da gente saber calcular, como calcular os lances embutidos e aonde ele pode ser usado, eu queria fazer uma observação. O lance embutido, na verdade, ele começou a ser usado e ser disponibilizado pelas administradoras através dos grupos de imóveis. Só depois, algumas administradoras começaram a usar também para lances de grupos de automóvel. Então, é interessante de você entender que a média aí dos lances embutidos permitidos pelas administradoras é em torno de 20% a 30%. Tem administradora que permite até 50%. A meu ver, isso é um pouco abusivo, porque não vale a pena realmente você estar pegando e dando um lance de 50%, porque é ilusório. Você vai olhar pessoas dando 50%, 60%, na verdade ela está usando o recurso desse 50%, mas na verdade ele vai ser deduzido, como a gente vai ver na tabela, do valor da tua carta. Então, quer dizer, na verdade você está pagando taxas que você não vai estar, na verdade, usando. Então, o recurso próprio da carta, né? Então vamos ver aqui como que a gente vai fazer o cálculo do lance embutido. Primeiramente, você vai pegar o valor da carta, né? Então, que você quer fazer o cálculo com lance embutido, e somar a taxa administrativa para você achar o valor base do lance. Então, nesse caso aqui, a gente pegou uma carta para simular de R$200 mil, com uma taxa administrativa de 21%, então você vai chegar num valor de base de lance de 242 mil. É sobre esse valor aqui que você vai ter que dar e compor o seu lance. Eu coloquei uma observação aqui em vermelho. Se você verificar, eu coloquei o valor líquido aqui dessa taxa administrativa. Então, se você olhar 200 mil e multiplicar os 21%, você vai ter, na verdade, R$42 mil que você está pagando de taxa administrativa para a administradora do consórcio. Tá? E aqui você pode colocar os seus recursos próprios para você fazer a composição do teu lance. O que é recurso próprio? Recurso próprio é tudo aquilo que você tem guardado. Por exemplo, tua poupança, você vendeu um veículo, por exemplo, pegou esse dinheiro, você vai colocar como recurso próprio aqui para você compor o teu lance. Então, nesse caso aqui, eu coloquei R$20 mil, percentualmente ele dá 8,26% para somar no teu lance. E a gente vai pegar aqui 30% da própria carta de 200 mil. Então, 30% de 200 mil vai dar 60 mil reais. Esses 60 mil reais, você tem que entender que ele vai sair da própria carta. Então, 60 mil vai tirar dos 200 mil. Que é isso que nós estamos aprendendo aqui. Como compor o lance embutido e verificar se vale a pena ou não. Então, nesse caso aqui, você teria o recurso próprio de 20 mil mais os 60 mil que você vai estar usando da própria carta. Você teria um valor de lance, o valor financeiro de 80 mil reais. Tá? Então, você teria um percentual de lance para dar, nesse caso, de 33,06%.
veja só que interessante. Por que se você somar aqui 8% de recurso próprio, que você 8,26, que é os 20 mil. E por que se você somar os 30% mais os 8, dá 38,26, não é o teu percentual de lance? Exatamente porque o percentual sobre o lance é 80 mil reais, que é sobre esse valor base aqui, 242 mil. Então, se você fizer o cálculo, e não se preocupe em fazer esse cálculo, porque você vai ter essa tabela disponível para você trabalhar e fazer a composição do seu lance, tá? Então, não se preocupa com isso, que você vai poder fazer esse download. Então, por que o percentual não é 38,26, como se você somasse aqui? Porque, na verdade, nós pegamos 30% de recurso da própria carta. Eu não coloquei aqui. Se você quiser usar, inclusive, menos do que esses 30%, você pode usar. Não é obrigatório você usar os 30%. Você pode usar até 30% nesse caso. Se a administradora permite apenas 25%, você pode usar até 25%. Não quer dizer que você não possa usar 20%. Então está aqui. Você teria um percentual de lance de 33,06% de lance. Tá? Esse seria o seu lance. E aqui, ó, em verde, é o valor líquido, o valor de crédito líquido, que realmente você contemplando a sua carta, você vai ter. Se você usar os 30%, quer dizer, você está tirando da própria carta. Então, 30% da carta de 200 mil vai te sobrar líquido 140 mil. Tá? Outro detalhe, poxa, mas eu gostaria de ter 200 mil reais. Quanto é a carta que eu tenho que ir atrás? Né, para que eu possa usar o lance embutido e ficar eventualmente com os 200 mil. Então vamos fazer aqui, é simples, você vai poder usar essa tabela para fazer isso também. Então coloca lá 280 mil. A gente só altera isso, é simples assim. Você só vai alterar o valor da carta, esquece taxa administrativa, o valor base de lance nesse caso, para você saber quanto você vai ter valor de crédito líquido para você comprar o seu imóvel. No caso de automóvel, o cálculo é o mesmo, você não precisa se preocupar. Então tá aqui, se você colocar uma carta aqui no valor de 280 mil, um grupo de uma carta de 280 mil, se você entrar nesse grupo, você vai ter e usar os 30%, você vai ter 196 mil. Poxa, então eu vou ter que procurar uma carta, se eu quero exatamente os 200 mil, eu vou ter que procurar uma carta maior. Você vai colocar aqui 286. Olha lá, dá 200 mil reais e 200 mil e 200. Tá? Então, uma carta de 286 aproximadamente, usando 30%, você vai ter um valor de crédito líquido, aquilo que você realmente quer. Então, é isso. É simples de se usar, é simples de se entender, mas faz toda a diferença para quem está montando uma estratégia vencedora, de um lance vencedor que vai entrar no consórcio para contemplar muito rápido, até terceira, quarta assembleia. Então, qual a conclusão que nós chegamos aqui? Você paga, né? Primeiramente, você paga pelo valor que você não vai ter disponível líquido, certo? Então, vamos colocar aqui a nossa carta lá, pegar essa carta de 200 mil. Se você usar os 30%, você vai poder compor o seu lance com 60 mil reais na própria carta. Então, você vai estar pagando, você tem que estar ciente disso, que você está pagando a taxa administrativa de 21% também sobre esses 60 mil reais. Mas não está levando. Tá? Então, essa é a primeira conclusão que você tem que entender para que você possa saber os custos efetivos da tua carta. A segunda conclusão é que se vale a pena usar o consórcio para compor. Tá? O que eu vejo? Essa é uma arma que a administradora está dando para todos os consorciados. Então, por que não abrir mão, né, dessa arma que todos vão poder usar? É como se você estivesse indo para uma batalha só com escudo, né, e sem espada, enquanto que está sendo disponibilizado para todas as pessoas que vão entrar no grupo de consórcio essa arma, a espada e o escudo. Uma para se defender, são duas armas. Né? Se você só tiver sem essa informação, é como dizer que você está só com o escudo. Você não tem nada para atacar.
E aqui é uma arma poderosíssima. O lance embutido deve ser usado, na minha opinião, deve ser usado. Se você está entrando num grupo em andamento, né, que são alguns vídeos a gente fala sobre os grupos em andamento, aí você pode fazer uma composição diferente, tá? Mas para essa aula que eu gostaria de deixar novamente frisado que você vai poder fazer o uso fazer o download dessa tabela, tá? Use, abuse, sem moderação, para você fazer as suas montar, poder estar te ajudando a montar essa estratégia. E se você quer mais informações, o ProConsórcio prepara, né? Temos um curso e nós fazemos várias aulas aí gratuitas para que você queira. Se você quiser se inscrever, você vai ter disponibilidade disso. Tá ok? Um grande abraço a você, amigo do ProConsórcio.